worm before the butterfly. We are, for a few brief moments, anything and everything we could be. And then, we open our eyes and the day is before us. And we become ourselves.
natural, suspended between was and will be, the tadpole before the frog, the worm before the butterfly. We are, for a few brief moments, anything and everything we could be. We open our eyes in the days before us, and we become ourselves. O texto bíblico para a meditação está em 1 Pedro, capítulo 1, versos 5 ao 25, que diz que, mediante a fé, estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais, na qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo, por que ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que lhes havia de seguir, aos quais
then, we open our eyes and the day is before us, and we become ourselves. O texto bíblico para a meditação está em 1 Pedro, capítulo 1, versos 5 ao 25, que diz que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto, amais, o qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Portanto, cingindo os lombos os vossos entendimentos, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestando nestes últimos tempos por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou entre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada.
sofrimento
Deus, que o ressuscitou entre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada.
vossa fé e esperança estivessem em Deus. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. It's in the morning for most of us. It's that time. Those few seconds when we're coming out of sleep, but we're not really awake yet. For those few seconds, we're something more primitive than what we're about to become. We've just slept the sleep of our most distant ancestors, and something of them and their world still clings to us. For those few moments, we are unformed, uncivilized. We are not the people we know as ourselves, but creatures more in tune with a tree than a keyboard. We are untitled, unnamed, natural, suspended between was and will be. The tadpole before the frog. The worm before the butterfly. We are, for a few brief moments, anything and everything we could be. And then, we open our eyes in the days before us, and we become ourselves. O texto bíblico para a meditação está em 1 Pedro, capítulo 1, versos 5 ao 25, que diz que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto, há mais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando
in tune with a tree than a keyboard. We are untitled, unnamed, natural, suspended between was and will be. The tadpole before the frog.
We're something more primitive than what we're about to become. We've just slept the sleep of our most distant ancestors, and something of them and their world still clings to us. For those few moments, we are unformed, uncivilized. We are not the people we know as ourselves, but creatures more in tune with a tree than a keyboard. We are untitled,